Oi, gente, tudo bem? Gostei do retorno de vocês. Muitos de vocês já vieram comentar comigo que vão estar acompanhando junto essa leitura nos vídeos. E vamos lá então. Livro Mente Absorvente, Maria Montessori, segundo capítulo. Vamos voltar aqui. Segundo capítulo é A Educação para a Vida. Vamos lá então. As minhas anotações, tá, gente? A educação, como é concebida hoje, prescinde tanto da vida biológica como da social. O mundo da educação é uma espécie de ilha, onde os indivíduos isolados do mundo preparam-se para a vida permanecendo estranhos a ela. Eu amo essa frase, gente. Eu amo essa frase dela. O mundo da educação é uma espécie de ilha, onde os indivíduos isolados do mundo, tá? Então eles estão em universidades, em escolas, eles estão isolados do mundo, preparando-se para a vida, permanecendo estranhos a ela. Adoro. Os estudiosos dos problemas sociais observam que os diplomados por escolas e universidades não estão preparados para a vida. Gente, quanto tempo faz que Maria Montessori escreveu esse livro? Eu vou repetir isso, sim, 1 milhão de vezes enquanto eu estiver lendo esse livro, porque é verdade. E vamos ver. Isso não acontece ainda hoje? Acontece, não acontece? Quanta gente que se forma com muito conhecimento, mas não consegue conquistar um espaço no mercado de trabalho porque não tem preparo para a vida, porque não trabalhou isso durante a vida, não trabalhou essas questões sociais durante a vida, foi sempre focado em conteúdo. Isso está acontecendo hoje, inclusive com o Enem, para a Uni, tá, gente? Isso é uma coisa que a gente tem que começar a refletir. Escuto pais falando que colocam seus filhos em tal escola e outra escola, pensando que mais tarde os seus filhos podem aproveitar isso para esse tipo de prova. Enfim, gente, a gente tem que pensar melhor, né? O que é mais importante aí. Eu acho que isso é interessante a gente começar a refletir sobre isso. A importância nova que se dá aos primeiros anos de vida não surgiu a tomada de providências especiais. Pensa-se tão somente em modificar a vida no seio da família, no sentido de que agora se julga necessária a educação da mãe. Contudo, a família não faz parte da escola, mas sim da sociedade. Disto resulta que a personalidade humana, o cuidado com a personalidade humana, fica rompido. De um lado, a família, que é parte da sociedade, mas que ela vive isolada, descuidada ou ignorada. Não é o que acontece com a gente na maternidade? Não é? A gente não fica isolado na maternidade? Do outro lado, a escola, também isolada da sociedade. E depois, a universidade. Não existe uma concepção unitária, uma tensão social com relação à vida, mas fragmentos que se ignoram mutuamente e que se referem sucessivamente ou alternativamente à escola, à família e à universidade, concebida como escola, que interessa a última parte do período educacional. Portanto, não existe um verdadeiro sistema que ajude o desenvolvimento da vida. Até hoje, gente. Até hoje. A educação não deve mais estar calcada sobre um programa pré-estabelecido, mas sim sobre o conhecimento da vida humana. Você tem que conhecer a vida humana. Se a sociedade julga necessário dispensar uma educação obrigatória, isso significa que a educação deve ser ministrada de modo prático. E quando se admitir que ela deve começar a partir do nascimento, é necessário que a sociedade conheça as leis do desenvolvimento infantil. A educação, ao invés de continuar ignorada pela sociedade, deve conquistar uma autoridade sobre ela.
E a organização social deve adaptar-se às necessidades inerentes à nova concepção, que a vida deve ser protegida. Todos são convocados a colaborar. Pais e mães devem assumir sua responsabilidade. Porém, quando a família não dispuser de possibilidades suficientes, a sociedade deve não apenas ministrar a instrução, mas também prover de meios necessários para educar as crianças. Se a educação significa cuidar do indivíduo, se a sociedade reconhece serem necessários ao desenvolvimento da criança determinados meios que a família não tem condições de prover, cabe à própria sociedade fazê-lo. Cabe ao Estado não abandonar as crianças. Até hoje, gente. Até hoje, educação é prioridade e não é. Infelizmente. Não é. Chegando eleições aí, né, pessoal? Vamos votar certo. Educação prioridade, tá, gente? A ideia com a qual todos estão de acordo, é que o indivíduo mais cuidado e assistido está destinado a crescer mais forte, com um maior equilíbrio mental e com um temperamento mais vigoroso. Isso, tá todo mundo de acordo. Por quê? Em outras palavras, o conceito conclusivo é que, além da higiene física, a criança deverá ser protegida por sua higiene mental. E aqui ela diz uma coisa num trechinho que eu acho muito interessante, que explica o porquê disso. Que a criança não é um ser vazio que deve a nós tudo aquilo que sabe e com o que a enchemos. Não, a criança é o construtor do homem. Não existe um só homem que não tenha sido formado pela criança que foi. Maravilhoso, né, gente? Por que o nosso cuidado? Por que o nosso cuidado com o desenvolvimento infantil? Por que o nosso cuidado com a primeira infância? Né? Não existe um só homem que não tenha sido formado pela criança que um dia foi. Esta é a educação entendida como auxílio à vida, uma educação iniciada desde o nascimento, que alimente uma revolução destituída de qualquer violência, e que una todos para um fim comum e os atraia para um único centro. Mães, pais, autoridades públicas, todos são unânimes em respeitar e auxiliar essa delicada construção, elaborada sob condições psiquicamente misteriosas, sob a orientação de um mestre interior. Esta é a nova e luminosa esperança da humanidade. Até hoje. Nada de reconstrução, mas uma ajuda à construção, que a alma humana é convocada a levar a termo. Construção entendida como desenvolvimento de todas as incomensuráveis potencialidades de que a criança, filha do homem, é dotada. Então é isso, gente. Essas foram as minhas anotações do 2º capítulo. Muita coisa para refletir, né? Muita coisa que ela falou há muito tempo e que segue até hoje. A gente sabe que é verdade. Só não sei porque não funciona. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. E amanhã, 3º capítulo. Um beijo!